nós começamos falando que uma das estratégias de Satanás é utilizar desse slogan aí, ó, siga o seu coração, né? Satanás, ele viu que a melhor maneira de controlar a vida das pessoas seria por meio desse slogan aí, né? Que, em outras palavras, o que os Satanás e os seus demônios, né, os espíritos fariam? Eles estimulariam as pessoas a dar mais atenção aos seus sentimentos do que a palavra de Jesus, né, do que a palavra de Deus e também a palavra dos seus profetas. E aí Satanás vem se utilizando disso desde então. E aí nós vimos dois exemplos bíblicos, né? Um foi Salomão. Nós vimos que Satanás levou Salomão a sentir orgulho de si mesmo e também ele se sentiu fortemente pressionado a fazer aliança com outras nações e essas alianças foram por meio de casamentos. Salomão casou com princesas de outras nações e essas e foram várias, né? Salomão teve 1000 mulheres e essas princesas levaram Salomão à idolatria, assim como elas eram idólatras, né? Elas vinham pertenciam a nações pagãs que adoravam vários deuses e Salomão foi estimulado a fazer o mesmo, tá certo? E por pouco não se perdeu, né? Graças a Deus ele se arrependeu e voltou já na sua velhice, né? Antes de morrer. O outro que também caiu nesse engano de Satanás foi Saul. Também Saul foi levado pelos espíritos a ouvir os seus sentimentos em vez de ouvir a palavra de Deus. E aí você vê na história de Saul, várias vezes quando ele tinha que decidir entre fazer a vontade de Deus, que ele conhecia, tá? Ele sabia o que Deus tinha pedido, ou fazer a vontade dele. O que Saul escolheu? Todas as vezes você vê na Bíblia que ele escolheu fazer a sua própria vontade. Ou seja, ele escolheu seguir seus sentimentos, em vez de seguir a palavra de Deus que ele conhecia, certo? E qual foi o resultado? Saul morreu perdido eternamente, né? Muito bem. Então, Satanás ele se utiliza disso, né? Os seres humanos já têm a tendência de dar ouvidos aos seus sentimentos, então ele se aproveita disso. Enquanto Deus ele não pode mentir nem induzir os sentimentos das pessoas, ele só pode contar, né, com a decisão de cada pessoa, né? Cada pessoa precisa confiar em Deus, né? Ter fé em Deus, por saber que Ele sempre fala a verdade. Esse aqui foi um exemplo, né, de uma música cantada em um filme da Disney que eu comentei que se utiliza muito, né, desse slogan aí, siga o seu coração. E o nome da música é exatamente esse. E aí nós analisamos a letra dessa música aqui. Nós vimos também os 3 planos de Satanás para o tempo do fim, lembrando que o tempo do fim, para quem está acompanhando o estudo de Daniel e Apocalipse, sabe que o tempo do fim iniciou em 1798, né, quando terminou aqueles 1260 anos de supremacia papal. E aí Satanás elaborou planos para o tempo do fim, esse plano foi dividido em 3 partes. A primeira parte era fazer com que as pessoas acreditassem que Satanás e seus anjos não existem. A segunda parte Satanás iria paganizar o Ocidente, né? Levar o mundo ocidental ao paganismo por meio da hipnose, né? Por meio da falsa doutrina da imortalidade da alma, que é largamente aceita na grande maioria, até mesmo das igrejas evangélicas, né? E assim, por meio do misticismo, né? E assim, Satanás tinha a intenção de descristianizar o mundo ocidental, ou paganizar, né? E a terceira parte seria destruir a Bíblia sem destruí-la literalmente, e isso ele faria por meio da teoria da evolução. E aí nós falamos a respeito da teoria da evolução, né? Que Satanás foi o próprio tutor de Charles Darwin na montagem dali dos princípios dessa teoria.
Nós vimos como as pessoas que ensinam a evolução são especiais para Satanás, que ele concede uma unção, vamos dizer assim, né? Como diz aí no livro, uma unção especial, onde demônios acompanham essas pessoas, né? Para você ver o quanto é importante para Satanás a disseminação dessa mentira que é o evolucionismo, tá? E aí nós vimos que o evolucionismo é considerado um pecado contra o Espírito Santo, né? A crença no evolucionismo, porque a pessoa está está blasfemando o Espírito Santo, chamando ele de mentiroso, né? E essa é uma das formas de blasfemar contra o Espírito Santo, que Deus disse que era o único, que Jesus falou, desculpa, que é o único pecado sem perdão. Nós vemos como Stonehenge foi construída, né? Isso é revelado no livro, ninguém sabe disso, os cientistas não sabem explicar como foi construída. Pedras que pesam mais de 20 toneladas, como foram carregadas de tão longe e como foram montadas. Mas o livro revela que foi feito por meio do poder dos espíritos, por meio da levitação, tá certo?